A casa, com certeza, é o lugar favorito. Nela você se sente seguro, confortável e até mesmo tem os seus momentos de paz. Mas se eu te falar que em um lugar do mundo a casa não é exatamente assim, talvez passar um dia nessa casa pode ser a pior experiência da sua vida, e que nessa casa esconde segredos tão horríveis que nenhuma pessoa poderia passar. Então, fica confortável aí, que hoje eu decidi trazer a história da residência Amityville, do qual você poderia conhecer ou não. A tragédia da família Defoe. A Casa Mal-Assombrada de Amityville é um dos mais famosos e controversos da história do terror. Embora o filme Terror em Amityville de 79 tenha se tornado um clássico do gênero, a história real por trás da casa é muito mais complexa e cheia de teorias. Em 13 de novembro de 1974, Ronald Defoe Jr., com seus 23 anos, assassinou brutalmente seus pais e seus 4 irmãos na casa Ocean Avenue, em Amityville, Nova York, lá pelas 3h15 da manhã. Ele matou a tiros seu pai, Ronald Defoe, e sua mãe, Louise Defoe, e os seus irmãos, Dawn, de 18 anos, Ellison, de 13, Mark, de 12, e o John Mitchell, de 8 anos de idade. Naquela madrugada, o Ronald Defoe Jr. foi até o Henry's Bar, um bar que ficava próximo do endereço da casa dele, e pediu por ajuda. Só que tem um detalhe nisso. Antes mesmo dele ir pro bar, ele teria tirado as roupas, tomado um banho e colocado as roupas cheias de sangue debaixo da cama, junto com a espingarda no qual ele usou para tirar a vida dos seus pais e irmãos. Quando ele foi pego pela polícia, inicialmente Defoe alegou que um assassino ligado à máfia havia cometido os homicídios, mas meio que a polícia, no momento que ouviu isso, não acreditou nele, até porque depois de algumas investigações, os policiais teriam encontrado as roupas e a espingarda debaixo da cama do Defoe Jr. Como não tinha para onde ir, no dia seguinte ele confessou o crime, afirmando: "Quando comecei, não consegui parar. Foi tão rápido." E após essa confissão, ele foi preso imediatamente. Alguns acreditam que Defoe sofria de distúrbios mentais e ouviu vozes que o ordenaram a cometer os assassinatos. Pouca gente sabe, mas Ronald realmente sofria de insanidade. No seu julgamento, 2 anos após o ocorrido na casa, o advogado de Ronald, William Welber, afirmou isso no seu julgamento. O réu, Ronald, disse que uma voz demoníaca acordava todas as noites, às 3h15 da manhã, falando: "Mate sua família." E infelizmente esse dia chegou. Outros especulam que ele agiu sozinho por motivos financeiros, já que herdaria a propriedade após a morte dos seus pais. O julgamento e condenação, Defoe foi julgado a condenação em 1975 a 6 penas consecutivas de 25 anos de prisão por 6 acusações de assassinato em segundo grau. Ele permaneceu preso até sua morte em 2021, aos 69 anos de idade. Esse terrível crime da família Defoe se tornou um dos mais famosos e chocantes da história americana, servindo de inspiração para livros e filmes da franquia Horror de Amityville. Depois do massacre da família Defoe, em 74, a casa ficou vazia por um tempo, até ser comprada pela família Lutz, em dezembro de 75. George e Kathleen Lutz, que eu acho que é assim que é o nome deles, junto com seus 3 filhos, se mudaram para casa em Amityville, Nova York, onde ocorreram os eventos sobrenaturais. Durante 28 dias que eles moraram na casa, a família Lutz relatou uma série de eventos sobrenaturais e perturbadores. Eles reportaram portas e janelas se abrindo sozinha, mudanças repentinas de temperatura, a aparição de uma entidade sombria e outros fenômenos estranhos. Segundo os relatos da família Lutz, muitas coisas começaram a acontecer, como móveis da casa se mexendo sozinhos, cruzes que tinham na parede insistiam em ficar de ponta cabeça, além de ouvir barulhos constantes no porão da casa. George Lutz também relatou durante sua estadia na casa, algo acordava todos os dias às 3h15 da manhã, que era justamente o horário que o Defoe assassinou sua família. Sem falar na filha do casal, que tinha um amigo imaginário que tinha o nome, do mesmo nome da família Defoe. Fora alguns relatos como odores desagradáveis, gosma verde que escorriam da parede e uma voz dizendo para eles saírem de lá. Os fenômenos paranormais da residência foram investigados até pelo famoso casal de demologistas Ed e Lorraine Warren, que por curiosidade no filme Invocação do Mal 2 conseguimos ver que durante essa visita Lorraine tem um dos seus piores, ou se não uma das piores experiências da sua vida. Ela acaba vendo a morte do seu marido Ed. Após a visita dos Warren, chegou a confirmação de que sim, aquela casa era assombrada. George e Kathleen Lutz foram submetidos a um teste de detector de mentiras sobre os eventos.
e ambos passaram afirmando que sim, a casa realmente era assombrada e o que eles falavam era tudo verdade. Até a sua morte em 2006, George Lutz manteve sua história que todo mundo acreditava que era mentira sobre os eventos que aconteciam na casa da Amityville, sendo que em 2013 o filho dele, Daniel Lutz, foi entrevistado pelo diretor Eric Walter, que lançou um documentário sobre o destino da casa. Desde os assassinatos da família Defoe, a casa foi habitada por 4 outras famílias. Uma delas chegou a mudar o endereço da propriedade para o número 108, com o intuito de despistar turistas e curiosos que queriam ver a famosa casa mal assombrada. A casa foi oficialmente vendida em fevereiro de 2017 para um proprietário não identificado por $605 mil, 200 mil abaixo da proposta inicial. Apesar de décadas de debate, a história da casa mal assombrada de Amityville permanece um dos casos mais paranormais, famosos e controversos de todos os tempos. Como toda história de terror, de eventos que acontecem pelo mundo, não podia faltar suas teorias, e eu separei algumas delas aqui para vocês. Motivo 1. Motivação financeira. Alguns acreditam que os Lutz inventaram ou exageraram os eventos sobrenaturais sobre a casa para poder lucrar em cima. Eles tinham problemas financeiros na época e poderiam ter visto a história como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Após deixarem a casa, os Lutz venderam os direitos da história para um livro e um filme, gerando lucros significativos. Motivo 2. Inspiração em obras de terror. Alguns detalhes da história dos Lutz parecem ter sido inspirados em filmes de terror e até mesmo livros populares da época. Por exemplo, a descrição de uma entidade sombria que aparecia nas escadas era semelhante a personagens de ficção. Isso levanta bastante suspeito sobre os Lutz por ter criado a história só para poder, como eu disse na primeira vez, gerar um lucro significativo para eles. 3. Falta de provas concretas. Não há evidências físicas ou testemunhas independentes que comprovem os eventos sobrenaturais relatados pelos Lutz. Alguns investigadores acreditam que os Lutz foram aconselhados por um escritor para criar uma história mais atraente possível. A ausência de provas concretas enfraquece a credibilidade da história, fazendo que os Lutz podem ter sido os maiores mentirosos da história para poder gerar lucro em cima. Teoria 4. Construção sob cemitério indígena. Essa é muito antiga. Alguns acreditam que a casa Amityville foi construída sobre um antigo cemitério indígena. Desde a sua construção, reforça a teoria de que forças demoníacas assombravam a casa antes mesmo da família Lutz ou a família Defoe se mudarem para lá. Alguns relatos afirmam que padres realizaram o exorcismo na casa Amityville, mas não conseguiram expulsar as forças malignas. Isso reforçaria a teoria de que a casa estava realmente possuída por entidades demoníacas. Para alguns céticos, os eventos relatados pelos Lutz foram uma mera coincidência e não tinha nada a ver com o sobrenatural. Eles argumentam que não há evidência suficiente para comprovar a existência de forças sobrenaturais na casa. Essas são as principais teorias e argumentos que cercam fascinando o caso da casa Amityville. Apesar de décadas de debate, a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela casa ainda permanece um grande segredo para alguns historiadores e amantes do horror. Sobre a casa, caso você tenha alguma curiosidade para saber como ela tá hoje em dia, em 2020 ela passou por uma grande reforma e hoje em dia ela se encontra exatamente assim. Bonita, né? Bom, obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado dele. Vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima história. Tchau!